Estou chegando aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. Gago Transportes, tricampeão, vai para Guarapuava representando Francisco Beltrão, futebol suíço sintético dos jogos dos comerciários. Mas antes disso eu trago destaques aqui do campeonato varziano, porque nós temos muitos jogos neste domingo. 3 horas da tarde no campo da Seção São Miguel, Pódio Lavacar, Esporte Clube Seção São Miguel contra a Churrascaria Tesser Água Vermelha Milktec Ordenhas. Também às 3 da tarde, só que lá no campo do Rio do Mato, tem o Esporte Clube Rio do Mato Leofer contra a Tinta Sul N1 Construções Novo Mundo. No campo do bairro Pinheirinho, bairro Industrial Juvenil contra a Zanata Imóveis. E no campo do quilômetro 20, também às 3 da tarde, quilômetro 20, Pedreira Motor Pardal Lanches contra o Clube Esportivo Farma Anjos, quilômetro 8. No campo do Menino Jesus, 15 horas, popularmente conhecido como 3 da tarde, Fluminense do Divisor encara Santo Agostinho, Casa da Ordenha. No campo do Nova Concórdia, nós teremos 13h45, serão 2 jogos lá, Nova Concórdia, 1h45 da tarde, Solo Sul, Nova Concórdia contra a TDS Mendonça. Na sequência, bairro Industrial e Novato Ambientes contra o Esporte Clube Ipiranga do Jacaré. No campo do Olaria, 1h45 da tarde, Olaria de Fer contra Guará Mercado Pio 10 Nil do Gás Turim B. E na sequência, a Sociedade Esportiva Olaria contra Beltrão Net Golden Life. Também amanhã, 1h45 no Padre Eurico, 2 jogos. Padre Eurico Rafatura em Oato contra Pierre Futebol Clube Elétrica em Oato Usados e Companhia. Na sequência, Belmar LL Imóveis em Oato Horto Futebol contra União Seção Progresso de Lamar Corretora de Seguros. E fechando no campo do CTG, o atacado Marcon Júlio Car Vila Lobos encara a equipe São Miguel. Tudo isso no varziano que ocorre neste domingo, ocorre neste final de semana. Jogos abertos lá em Palmas, daqui a pouco eu trago aqui, porque o nosso amigo João Maria Stumpf está apitando lá os jogos abertos na cidade de Palmas. Mais decisão do vôlei feminino já garantido, tem a foto daqui a pouco aí que o Nilo mandou pra gente. Pato e 2 vizinhos amanhã, a decisão do vôlei feminino entre Pato e a equipe de 2 vizinhos, tá bom? Tá aí também a informação para você aqui. Temos os destaques antes de voltar a falar aqui do sudoeste do Paraná. Falar um pouco lá do sudoeste paulista, porque tá rolando Supercopa Piratininga, teve jogo neste sábado, amanhã tem jogo pela manhã com transmissão da TV Estância. E nós estamos tendo a Copa ACIP, né? Teve decisão de pênaltis no dia de hoje, a Taliba Pneus contra a Piradins Carlos Pneus, Sherlock contra a Cacique Materiais de Construção, mata-mata agora, né? Empatou pênalti, enfim. O Zé Ricardo não gostou muito, porque seu time perdeu nos pênaltis, mas é vida que segue. E nós temos marcado aí para este final de semana a rodada do Colinão. 3h30 da tarde, Casa de Móveis Silva contra a HL Tintas e o Resenha Futebol Clube contra a equipe Tinhá. Serão 2 jogos, porque o Atlético Nacional tem uma decisão lá na cidade de Arandu. Então o jogo que iria ocorrer entre QRZ Dinzuero e Atlético Nacional vai ser marcado aí numa próxima data, este duelo lá pela Chácara Colina, tá bom? Temos os destaques aqui, aproveitar, lembrar que nós teremos jogos pelo Intermunicipal da cidade de Timburi, São Pedro contra São Berto, Prefeitura de Manduri, às 2h30 da tarde, e na sequência Bia Greg Salles de Piraju. Bia Greg Salles que jogando nesse final de semana venceu o Tejupá por 4-1 e agora tem este duelo decisivo no Intermunicipal de Timburi. Amanhã, terminando São Pedro contra São Berto, a Prefeitura de Manduri, entram em campo Bia Greg Salles contra a Comissão Municipal de Esportes da cidade de Fartura. Voltando aqui para o sudoeste, Marmeleiro conquistou as vagas, já está garantido na decisão da edição de número 61 dos Jogos Abertos do Paraná, porque ficou com a medalha de ouro no bolão e também na bocha do naipe masculino. E aqui uma curiosidade, né? As medalhas de ouro na regional disputada em Palmas tem aí a disputa e sadia, né? E tem a família levando o nome de Marmeleiro, que é o Belarmino e o Felipe da Silva, pai e filho, que foram medalhistas, né? O Belarmino, pai, campeão no bolão, e na bocha o Felipe da Silva, o filho, que é claro tomou gosto pelo esporte, acompanhando o pai desde pequeno. E não para por aí não, porque além da família Silva, os irmãos Pavan
também jogando por Marmeleiro, levaram a medalha de ouro na bagagem. Valmir compôs o trio da bocha, enquanto Deomir ajudou na vitória do time de bolão lá da cidade de Marmeleiro. Marmeleiro que ficou com a medalha de ouro no bolão, depois de 2 dias de competição, seguido por Pato Branco, e a decisão pelo bronze mais equilibrada, com Palmas ficando à frente de Pato Branco por apenas 1 pino, né? Foi disputado aí, foi eletrizante, e o jovem Felipe da Silva, que disputa campeonatos estaduais por Francisco Beltrão, faz parte da renovação do esporte no Paraná, e ele frisa aí que gosta de competir representando, neste caso, a cidade vizinha de Marmeleiro. Então tá aí, para o pai é só orgulho, né? Ver o filho seguindo seus passos, competindo e, acima de tudo, ganhando. É uma alegria muito grande, afirmou Bellarmine. Temos informações aqui que nós tivemos jogo pela Série Ouro ontem, o único jogo neste final de semana. O Moarama ganhou do Guarapuava. Quem é que não ganha do Guarapuava, né? 3-0 a vitória do Moarama Futsal neste final de semana. Pelo Paranaense da Série Prata não tivemos jogos, e na Série Bronze não tivemos rodada cheia, tivemos apenas aí 2 partidas sendo disputadas neste sábado, onde nós tivemos a vitória da equipe de Laranjeiras, lá em Marechal Cândido Rondon, no ginásio Ney Braga. A equipe sub-20 do Marechal Cândido Rondon perdeu para Laranjeiras por 6-2, grupo A, e pelo grupo B nós tivemos a vitória de Cantagalo fora de casa sobre União da Vitória pelo placar de 4-3, os 2 jogos deste final de semana do campeonato da Série Bronze. Estamos seguindo aí com os jogos escolares lá em Laranjeiras, né? Amanhã é o último dia de competições, e a gente vai trazer aí as informações amanhã, então todos os resultados vamos deixar aí para você dos jogos escolares, né? Dos jogos escolares lá na cidade de Laranjeiras, e os jogos abertos acontecendo na cidade de Palmas que perdeu para Itapejara no futebol, bem como tivemos a goleada de Ampere, a vitória aí da cidade da Palmas, que havia vencido Santo Antônio, perdeu para Itapejara, né? E Ampere ganhou de Sulina. Tivemos ainda a eliminação de Francisco Beltrão, que perdeu para Sulina, e depois Sulina foi goleado pela equipe de Ampere, né? Os resultados aí do futebol, então melhor para Ampere e melhor também para a equipe de Itapejara do Oeste, isso no futebol. No futsal, quem está se dando bem por lá é Ampere, é Mariópolis. E no voleibol, né? Falei, daqui a pouquinho vai ter aí já os destaques aí para você, a foto e tudo mais. No voleibol nós temos aí 2 vizinhos e Pato Branco no vôlei feminino indo para a decisão. 2-0, 2 vizinhos venceu Palmas, 25-17 e 25-23, e Pato Branco, para alegria do Nilo, né, venceu o Marmeleiro 2-0, 25-15 e 25-20, além da vitória de Francisco Beltrão sobre Marmeleiro por 2-0, né, 25-23, 25-20, e Chopinzinho, que havia vencido 2 vizinhos por 25-20 e 25-17, isso no masculino. No masculino, melhor para Francisco Beltrão e para a equipe de Chopinzinho, que estão na decisão. No feminino, a decisão vai ser entre 2 vizinhos e Pato Branco. No masculino, Francisco Beltrão e Chopinzinho estão garantidos na final, enquanto que no futsal, volto a dizer aí, o futsal masculino, melhor para Ampere, melhor para Mariópolis. No futsal feminino, quem se deu bem, São Jorge do Oeste e a equipe de Chopinzinho. No futebol, melhor para Ampere e para Itapejara do Oeste. Tá bom? Tá aí então os destaques dos jogos abertos, que chega a sua final também neste domingo, e amanhã a gente vai trazer os resultados aqui para vocês, tá legal? E já na tela aí para vocês, imagens do que nós tivemos no Marrecas Clube, né? O Festival de Inverno, o Grupo Muzinza de Capoeira. Como o ginásio ficou lotado, como o ginásio ficou bonito, para a alegria de muitos pais, de muitas famílias, é o esporte integrando aí todo mundo numa festa muito grande, e bacana aí a abertura, né, para essa modalidade, que além de um esporte também é cultural,
que é a questão da capoeira. As dependências completamente tomadas, completamente lotadas, e você podendo acompanhar um pouco aí do que foi apresentado no ginásio do Marrecas Clube neste sábado, né? Neste sábado, 23 de junho. Roda de capoeira, teve batizado, troca de cordão e muitos pais ali prestigiando, né, os filhos, vendo aí a garotada, a criançada de todas as faixas etárias se divertindo e brincando, né? Tá aí também, vale aí esse destaque. O ginásio ficou pequeno para tanta festa, para tanta alegria, para tanta emoção que nós tivemos aí neste último sábado, né? A rapaziada aí mostrando que o caminho do esporte é bacana. Já com imagens agora do campo de futebol suíço, porque os veteranos estiveram em ação. Brasil e Argentina, o clássico, a Argentina perdeu e deu adeus. Será que já é uma premonição aí do que vai ocorrer na Copa do Mundo? O Brasil segue com chances de classificação, foi o primeiro jogo. No segundo jogo, Paraguai e Colômbia valia a liderança e a Colômbia venceu com um golaço do Carlinhos, um golaço desse também, Chico Corrêa, esse que vos fala, matando no peito e homenageando a esposa Josiane com o golaço que fez, né? E no último jogo nós tivemos a derrota da equipe do Equador. Amanhã tem peladeiros, né? Tá aí o pessoal que esteve no último domingo jogando ali no Marrecas Clube, com certeza muitos desses estarão novamente amanhã pela manhã nas dependências do Marrecas Clube. E agora vai pintar aí a equipe Gago Transportes Mano Manfroy, a equipe tricampeã dos Jogos dos Comerciários, vai representar Francisco Beltrão na fase em Guarapuava, tentando chegar à final do estado mais uma vez. O ano passado foram campeões do estado, joga muito essa galera aí no sintético, no suíço, tá aí o Nilo, o Kleber, muitos sócios ali do Marrecas, né? Tinha falado lá de Pato Branco e dois vizinhos, ó, tá aí então Pato Branco na decisão dos Jogos Abertos do vôlei feminino. Agradecer ao Nilo, que foi campeão, tá torcendo pela esposa que joga por Pato Branco aí no vôlei feminino nos Jogos Abertos lá em Palmas, né? Família do esporte. E falando em Palmas, ó, tá aí o João Maria Stumpf, né? Arbitragem, sempre falo, sem arbitragem não há espetáculo. E ele apitou até decisão de pênaltis lá na cidade de Palmas, né? As emoções, já trouxe aí inclusive quem está na decisão, quem está na final lá na cidade de Palmas, final que acontece amanhã. E o nosso amigo João Maria Stumpf desfilando aí no vídeo para você também a nossa homenagem à arbitragem. Juliano, que apitou hoje no Marrecas Clube, Juliano Andrade, todos os outros, né, que apitaram semifinal do Municipal de Futebol Suíço, que vão apitar o Varziano. Boa sorte e sucesso aí na condução dos trabalhos, né? Galera muitas vezes reclama, fala muito com a arbitragem, mas pegar o apito e fazer o trabalho ninguém quer, né? É um trabalho importante, mas também muito difícil da arbitragem. Parabéns aí para os homens do apito. No basquete, o Corinthians foi campeão da Liga Ouro, garantido inclusive aí no NBB no ano que vem, né? Fechou a série melhor de 5 em 3-1 contra a equipe do São José. O jogo de número 3 foi o mais eletrizante, 4 prorrogações, e a festa foi fora de casa, né? Não foi no Parque São Jorge, foi em São José o jogo da última sexta-feira. Agora imagens do Bia Greg Salles, que venceu o Tejupá pelo placar de 4-1, né? Tá aí timaço aí o próprio Thiago Salles, o Thiago Passe, o Éder, toda a galera aí que joga pelo Bia Greg Salles, vencendo o Tejupá pelo placar de 4-1. Ah, voltou aí, né? Os tricampeões apareceram aí de novo na tela aí, porque realmente merecem, né? Tricampeões vão representar Francisco Beltrão na fase regional em Guarapuava. Aí essa galera que sempre bate um bolão, né? Parabéns aí pro Gago Transportes Mano Manfroy. Lá em Taquarituba, no estádio Ciro de Campos, neste domingo tem Queimadão contra Porto, Nacional contra Rolim, VIP História B contra Barreiro, jogos do Campeonato Municipal, primeira e segunda divisão, lá na cidade de Taquarituba. A rodada começa 1h30 da tarde e vai até anoitecer, né? Até enquanto a bola estiver rolando.
Copa do Mundo FIFA e ali o Itararé contra o Barcelona pelo Paulista da segunda divisão. Neste domingo tem Inglaterra contra Panamá, Japão contra Senegal e Polônia contra Colômbia, meu amigo. Só jogaço, né? Inglaterra tentando aí a classificação, favorito contra Panamá, Senegal também e a Colômbia tentando se reabilitar. Jogos aí do Paulista da segunda divisão, tem o 15 de Jaú contra o Jaguariúna, o Brasilis contra a equipe do São Carlense. Serão muitos jogos neste domingo, além desses jogos aí da Copa do Mundo, que com certeza chamam bem mais a atenção, né? Paulista da segunda divisão tem também em ação a Santa Cruzense contra a Cisense. Santa Cruzense que já chegou no Paulista da Série A3, tenta novamente restabelecer aí, e é um dos poucos representantes do Sudoeste Paulista, né? Levarmos em conta Itararé, o Elo Esporte de Capão Bonito mais distantes, mas a Santa Cruzense um pouco mais próximo ali do Sudoeste Paulista, representando no futebol profissional. Tem Vossen de Assis contra a Tupã, tem Campeonato Gaúcho da segunda divisão, tá aí o Aimoré contra o Pelotas, Campeonato Cearense também da Série B, o Campeonato Catarinense da segunda divisão também está tendo o seu andamento, além do Campeonato Carioca do módulo Série B1, também com muitos jogos neste final de semana, todos os jogos aí na tela para você com o aplicativo Placar GE, né? Pessoal que gosta de futebol pode acompanhar todos esses resultados aí. Recomendo também o aplicativo do Placar Futebol Interior, além do aplicativo do meusresultados.com, também é bem bacana, né? Vale o destaque ainda, antes de voltar a falar de Copa do Mundo e falar de outras competições, a gente lembra aí que estamos tendo as emoções do vôlei, Liga das Nações de vôlei, tendo andamento já na segunda fase, né? Na segunda fase aí, o andamento do campeonato da Liga das Nações de vôlei, tanto no masculino como também no feminino. E antes aí do vôlei, falar do Campeonato Brasileiro da quarta divisão, porque vai ter Iporá e 13, Caxias contra o Uberlândia, Motoclube contra o Imperatriz. Jogos deste domingo do Campeonato Brasileiro da quarta divisão, que está tendo aí o seu andamento, né? Na Série C tem Joinville contra Tombense, tem o Operário de Ponta Grossa contra o Ipiranga, tem o Globo contra o Remo e o Atlético Acreano contra o Santa Cruz. Jogos do Brasileiro da terceira divisão, que não para, né? Como não tem ninguém convocado, não precisa parar aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo classificação, ó, Grupo G, Bélgica já classificado. A Inglaterra deve bater o Panamá, é o que se espera, deve se classificar. No Grupo H, Senegal e Japão são os líderes, então é jogo valendo a liderança, né? E Colômbia e Polônia tentando um lugar ao sol aí neste domingo, tentando melhorar a sua situação dentro do campeonato. No Grupo E, que é o grupo do Brasil, o Brasil lidera a Suíça em segundo e a Sérvia em terceiro. A Sérvia é vencer ou vencer o Brasil joga pelo empate, Suíça deve ganhar da Costa Rica. No Grupo F, o México lidera com 6, mas não está classificado, porque a Alemanha venceu a Suécia no finalzinho, 2-1 ali, aquele golaço do Toni Kroos, né? Até a Coreia, que não pontuou, tem chances de classificação remotas, mas tem. No Grupo C, a França já se classificou, a Dinamarca está a um empate, Austrália em terceiro, Peru eliminado. No Grupo D, Croácia já se garantiu, Nigéria tem 3, Islândia tem 1, Argentina tem 1. Essas 3 equipes vão brigar, duelo direto entre Nigéria e Argentina. Rússia e Uruguai já estão classificados, vamos ver só quem termina em primeiro do grupo. Egito e Arábia Saudita vão cumprir tabela, Espanha pega o eliminado Marrocos, Portugal faz duelo decisivo contra o Irã, muita gente apostando na equipe do Irã. No Brasileiro da Série B, nós tivemos aí neste final de semana, ó, Coritiba 1, Figueirense 1, Boa Esporte 0, Vila Nova 2. O Fortaleza perdeu do Rogério Ceni, finalmente, né? Perdeu em casa para o Oeste por 2-1. Sampaio Corrêa perdeu em casa 3-2 para o Atlético Goianiense. E o Londrina escapou um pouco ali da zona do rebaixamento,
venceu por 1-0. E o CRB e Paysandu empataram em 1-1. Paulista de futebol feminino tá aí, além do Paulista Sub-15, Paulista Sub-17 e Paulista Sub-20, com imagens aí também para vocês na tela, né? Para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. No Brasileiro da Série C, nós tivemos neste sábado a vitória do Bragantino 3-0 sobre o Tupi, o Cuiabá também 3-0 no Volta Redonda, o Botafogo 3-1 no Luverdense, o Botafogo de Ribeirão Preto e Juazeirense e ABC empataram em 2-2. Na quarta divisão se classificaram à próxima fase. O São José, que eliminou o Tubarão, o Ferroviário, que ganhou do Altos lá no Piauí, o Manaus, nos pênaltis, eliminou o Rio Branco e a equipe do Linense venceu no jogo de ida, empatou na volta em 2-2 com o Novo Horizontino. Linense está na próxima fase do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Foram os jogos deste sábado. Continuam imagens, Paulista Sub-20 da segunda divisão, né? Jogos muito equilibrados, diferente do que aconteceu no Sub-15. Teve goleada 10-0 do São Paulo, goleada 10-0 também do Noroeste. No Sub-17 também teve muitas goleadas, além do Guarujá, que está com um problema aí, não consegue regularizar, né? O Brasil, na Liga das Nações de Vôlei, segue perdendo para a Argentina, resultado que não era aí muito esperado, nem muito aguardado, né? É o início da segunda fase aí da Liga das Nações de Vôlei masculino. Você vê aí na tela ainda imagens do Campeonato Paulista das categorias de base. O Brasil segue na terceira colocação da Liga das Nações de Vôlei masculino, enquanto que nós temos aí também, né, a Liga das Nações de Vôlei feminino retornando no próximo dia 28. Falei, 8-0 o Ituano no Taboão da Serra, isso no Campeonato Paulista das categorias de base, e o São Paulo 7-2 no Elo Esporte de Capão Bonito, né? Sem dó nem piedade. Os meninos do Tricolor, São Paulo, com uma base muito forte aí nos últimos tempos, né? Realmente aí muitos gols no Campeonato Paulista das categorias de base, como acontece em outros campeonatos, onde a disparidade é muito grande, né, em termos de estrutura, de preparação, de comissão técnica. Pegando como exemplo, como gancho, a Supercopa Piratininga, infelizmente é o que acontece com o Manduri quando enfrenta outras equipes mais preparadas, como a escolinha do Marcelo Rocha, como o Gustavo Rocha Bittencourt, escolinha do Marcelo Rocha, que aliás foi jogar em Bernardino de Campos, 2 vitórias, um empate, uma derrota. Menos importa aí o resultado desses duelos, né? E sim a confraternização entre esses atletas e entre essas cidades aí, Piraju e Bernardino de Campos. Então tá aí, parabéns aí pro Marcelo Rocha, parabéns aí para a galera também de Bernardino de Campos, que recebeu e que acolheu os garotos lá de Piraju. Volto a dizer, domingo tem Supercopa Piratininga com transmissão da TV Estância, tá? Campeonato Paulista Sub-15, Jabaquara venceu Portuguesa Santista, é o duelo do Litoral Paulista no Paulista Sub-15, 2-1 para a equipe do Jabaquara, 3-1 São Bernardo bateu Mauá, né? Então tá aí também na tela para você. Vale ainda o destaque aí da vitória do Santos sobre o Guarujá, do São Bernardo sobre o Mauaense, o Santo André, que ganhou do Barcelona, que é do interior de São Paulo, e o Juventus, que bateu a equipe do Água Santa, que ficou uma equipe muito nova, ficou conhecida porque disputou o Paulista da Elite, também com equipes aí nas categorias de base. O Taubaté ganhou do Flamengo de Guarulhos, Corinthians e São Caetano empataram em 1-1 e o Audax ganhou dos meninos da Portuguesa pelo placar de 2-1. Guarulhos e Guarujá seguem com problemas aí de interdição de estádio, muitos WOs, infelizmente também o que de pior tem aí do questão dos dirigentes, né, não saberem controlar. São Paulo bateu 10-0 o Elo Esporte de Capão Bonito, lembra que eu falei? Paulista Sub-15, diferença muito grande entre as equipes, tá aí, 12ª rodada, São Paulo, que tem a melhor campanha, venceu 10-0 a pobre equipe do Elo Esporte de Capão Bonito. Tivemos um empate entre Jaguariúna e Bragantino, que empataram em 3-3, a vitória do Red Bull, goleada da Ponte Preta sobre o Amparo por 6-0 e União Barbarense, que bateu São Carlos pelo placar de 1-0. São as emoções aí do Campeonato Paulista das categorias de base.
Temos ainda aí mais resultados, né, como a vitória do Rio Branco sobre o 15 de Piracicaba, a equipe do Guarani que bateu o Rio Claro, o Comercial de Ribeirão Preto, o clássico Come Fogo, Comercial 1, Botafogo 0, e a Ferroviária empatou com o Batatais em 0-0, foram as emoções da 12ª rodada, que teve ainda vitórias do Rio Preto sobre o América, é o clássico lá da cidade de Rio Preto, Catanduva sobre o Votuporanguense e o Novo Horizontino que bateu a equipe do Mirassol. Todos os resultados aí deste sábado para você que nos acompanha aqui, tá bom? Goleada do Noroeste, já havia falado, 10-0 sobre o Talentos 10, fora de casa, hein? Grêmio Prudente 5, José Bonifácio 0 e o Linense perdeu em casa para o Oswaldo Cruz, tudo isso no Paulista Sub-15 pelo placar de 1-0. Temos ainda aqui os destaques e também as informações do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O Corinthians bateu a Portuguesa 3-0, São José 2, Juventus 1. E as Sereias da Vila, as meninas do Santos, jogaram e ganharam do Taubaté pelo placar de 5-0. Tudo isso no Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Rodada que teve ainda a goleada do Rio Preto sobre o Francana 4-0, Ponte Preta 5 em Budas Artes 0 e a Ferroviária, campeã da Libertadores, a Ferroviária, Libertadores de Futebol Feminino, Ferroviária 4, Audax 1, foram os jogos deste sábado do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que tem aí o seu andamento. Já falei aí da Copa do Mundo, né? Bélgica 5-2 na Tunísia, Coreia do Sul 1, México 2 e a Alemanha, né? A Alemanha, meu amigo, que sufoco, né? Saiu perdendo. O pessoal da Suécia reclamou de um pênalti, o juiz não foi nem ver o vídeo. Mas a Alemanha, no final, com um jogador a menos, conseguiu fazer falta boba também do jogador da Suécia. México praticamente se garantiu por lá e a Bélgica deu mais um show, né? A Bélgica deu mais um show, diga-se de passagem, né? Tá aí os resultados do Paulista da 2ª Divisão. O Oswaldo Cruz perdeu para o Talentos 10, o Grêmio Prudente empatou com o Andradina, o América ganhou de 4-1, tudo isso no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que teve vitórias ainda do Guarulhos, do Elo Esporte fora de casa 4-1 sobre o Mauaense, do Primavera, do América de São José do Rio Preto, e o empate entre Grêmio Prudente e Andradina foram os jogos do sábado, para você que está nos acompanhando aqui, né? Temos ainda aqui os destaques para você que está nos acompanhando, vai passar mais resultados aí do Paulista da 2ª Divisão, do Campeonato Catarinense também da 2ª Divisão. Então quem gosta de futebol tem resultado para todos os tipos e para todos os gostos, né? Realmente aí futebol não faltou neste final de semana. Tá aí também o Campeonato Carioca da Série B, o que equivale à 2ª Divisão, e tem equipe tradicional por lá, ó, como o Bom Sucesso, própria Friburguense, o Duque de Caxias, pelo menos venceram, né? São tradicionais e venceram, diferente do Tigres, que perdeu para o Audax, né? O próprio América, que muitos dizem ser, depois dos 4 grandes ali, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, é o mais querido do futebol do Rio, América, que venceu por 2-0 também neste último final de semana. O Brasil segue perdendo na Liga das Nações do vôlei para a Argentina, 2-0. Está ganhando aí no terceiro set, mas perdendo por 2-0. Resultados aí que eu já havia trazido do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão novamente na tela, com a classificação do São José, do Ferroviário. O Rio Branco venceu no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis para o Manaus, e o Linense eliminou o Novo Horizontino, um empate em 2-2, todas as partidas já encerradas, bem como a vitória do Bragantino, do Cuiabá, do Botafogo de Ribeirão Preto, tudo isso pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Aí no caso já é a 3ª Divisão, onde está o Operário ali também da cidade de Ponta Grossa, né? Nós vamos encerrando, desejando um ótimo domingo para você que nos acompanha aqui em chicopiraju.blogspot.com.br, e a gente volta amanhã com mais informações, tá legal?